Como é que ficaram as suas relações com o Luciano Huck? Não ficaram, nunca teve relação. Ele só defendeu um ponto de vista lá e eu defendi o ponto de vista que eu achava mais certo. E tá bom assim. Conte o que houve. Ele fez um texto, que ele foi assaltado, né? E ele fez um texto para a Folha de São Paulo e falando do que aconteceu e que ele não devia ter sofrido esse assalto. E eu fiz um texto do pensamento, chama Pensamento de um Correria, onde o meu personagem ele ia fazer esse assalto. Eu fiz esse texto a pedido da Folha, né? E depois eu fui processado pelo Ministério Público por causa desse texto por apologia ao crime. Respondi na Justiça, né? Eles queriam até trocar por cestas básicas a minha liberdade. Eu falei que eu não negocio porque trabalho social para mim não é pena. A gente não é penalizado, o Estado não é ninguém para penalizar alguém a dar cestas básicas. Eu faço trabalho social desde que eu nasci no Capão. A minha vida toda foi em volta de trabalho social. Então, eu não aceitei essa penalidade e eles acabaram arquivando o processo. Mas está bem, né? Porque no final ficou tudo certo. Ele recebeu um relógio de presente no valor que tinha sido roubado e eu recebi um processo judicial. Quem está do lado do povo recebe o processo judicial, tá certo. Mas você não foi... Eles não foram até o fim. Eles não foram até o fim. Tiveram várias cartas de pessoas importantes e pessoas populares que foram ao meu favor também. Eu acho que isso deu um peso. Reinaldo Azevedo, da revista Veja, escreveu que você, ao lado de Mano Brown, é um bibelô mimado pelas esquerdas. Comente. Reinaldo Azevedo é um cara hipócrita. É um cara que ele sempre foca em alguém para poder ter o nome que ele tem. Ele nunca vai ser destacado por uma matéria importante sem ter citado ninguém. Então é um cara que eu tenho dó dele, eu tenho pena. E o pior sentimento que a gente pode sentir de uma pessoa é pena. Toda vez que ele menciona o nome de alguém, ele menciona gratuitamente. Ele nunca me conheceu, ele nunca leu meus artigos, né? E aí, vira e mexe, ele cita eu e outras pessoas também que ele não tem conhecimento. Acho que como jornalista, se é que ele pode usar esse nome, porque eu acho que qualquer blogueiro tem mais atitude que ele, por isso que os blogs estão tomando a vez dos jornais, né? Eu acharia que ele tinha que estudar um pouco mais as teses dele para poder fazer uma matéria. Ele escreveu também que você é um empresário, o Capão Redondo, seu produto, e a voz dos marginalizados, o fetiche de sua mercadoria. Você respondeu? Não, eu não respondi porque eles não dão espaço para a gente responder na revista, né? Como é uma revista de ficção, a gente tem que escrever ficção científica para poder sair na Veja. Quando ele falou isso, eu sou um cara que fui balconista a vida inteira. Trabalhei de balconista para os outros em padaria, em açougue, em mercado. E hoje eu tenho uma loja de roupas, que eu vendo roupas. Então, para ser escritor, eu tenho que vender roupa, porque no Brasil você não consegue viver só de literatura, né? Então, quando ele fala que eu sou empresário e que o Capão é meu produto, você vê que ele não estudou o que ele fez, porque eu criei uma marca dentro do Capão que valoriza o Capão. O que você está lendo? Eu estou lendo muita coisa. Eu estou lendo Frank Miller agora, que é um desenhista e roteirista que já foi muito bom, mas está meio devagar, né? Sempre leio Hermann Hesse, então não tem... As pessoas até falam assim, mas você não vai parar de falar de Hermann Hesse só o dia que todo mundo tiver lido Hermann Hesse. Eu vou parar de ler. Mas recentemente eu acabei de ler O Mago, a biografia do Paulo Coelho, né? O que você leu? O Mago, a biografia do Paulo Coelho. E vomitou? Não, mas eu até hoje eu estou tentando entender o que quiseram passar com a biografia, porque é a primeira vez que eu vejo uma biografia que meio destrói mais do que constrói, né? Quem maior mal fez ao mundo? Religião ou os bancos? A guerra está acirrada, hein? Mas eu ainda vou na religião. Eu acho que a religião destrói mais, embora os bancos também não... Mas eu acho que a religião ela é mais maldosa no termo que ela faz o outro sofrer por princípio. Bom, alguém já tentou limitar os seus espaços nas livrarias? Já tentaram, sim. Já tive boicote de livros em Salvador, já proibiram meus livros em Minas Gerais, né? Já proibiram meus livros em escolas públicas, já por acharem que o tema é forte. E essas mesmas escolas adotaram Harry Potter depois para os alunos. Você é religioso? Eu não sou religioso, mas viver sem Deus na periferia é mais difícil. A gente tem que se agarrar a alguma coisa para poder não desanimar.
Então, de uns tempos para cá, eu tenho me agarrado a algumas coisas. Por que o crescimento dos cultos evangélicos na periferia? Pela carência das pessoas, né? Pela falta de oportunidades, pela falta de direcionamento cultural. Se as pessoas lessem mais, elas não entrariam tão facilmente em cultos que realmente não pregam nada, que pregam só desvalorização. É uma pena o que está acontecendo. A gente está perdendo centenas de pessoas, milhares de pessoas para oportunistas aí de plantão que se dizem pastores. Você mente, Ferrez? Eu acho que todos nós mentimos o tempo todo. Não tem como viver em São Paulo sem mentir. Todo mundo mente o tempo todo. E mente para poder ganhar, mente para poder sobreviver, mente para poder fazer bonito, mente quando sorri, mente quando participa da reunião que não quer estar lá com aquela pessoa, né? Mente quando faz conluio, mente quando está na editora que você não gosta, quando está num selo que você não gosta. Eu só não minto quando eu venho para um programa ou quando eu faço um texto onde eu sinto prazer. E são poucas as vezes. Como é que você gostaria de morrer? Eu sempre pensei em morrer num acidente de avião. Eu sempre achei um acidente de avião bom, desde que não tenha jogador de futebol dentro, porque senão você perde o destaque quando não vai virar notícia. Ferrez, se houver reencarnação, como e onde você gostaria de voltar? Eu gostaria de voltar, de repente, no Afeganistão. Né? Pelo treinamento que eu estou tendo na periferia de São Paulo durante esses anos todos, eu poderia reencarnar no Afeganistão, no Iraque, tranquilamente, ia estar em casa. E qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Se eu gosto de vir nesse programa mais que os outros. Você entendeu o que eu perguntei? Eu entendi. Qual é a pergunta que eu fiz e você... Eu gostaria que você tivesse perguntado isso. Você gosta de vir aqui? Está tão claro isso. Está tão claro. Nós deixamos você fazer o que você quiser aqui. É verdade. E a gente pergunta para acabar a entrevista, uma pergunta que você conhece muito bem. O que é a vida? A vida é uma caixinha de surpresa onde a gente só vai saber o que tem dentro no final. Ferrez, o que é a vida? Não serviu a primeira resposta? Tentei. Daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço, viu? E essas fotografias só sairão naquele livro que está... Se matarem você ou a mim, se nós morrermos. Tem um livro aí que está há muito tempo para sair essas fotos, né? E não sai, né? Aí. Em qualquer momento da história, o problema dos muito ricos será sempre o mesmo. Eles não sabem como é duro não ter comida nem descanso.